espiritualidade propõe como reflexão para o início dos nossos trabalhos a passagem com o item 107 da obra Fonte Viva, em que Emmanuel nos propõe como tema renovemo-nos dia a dia. E socorre-se como prólogo da carta de Paulo a Romanos, quando o apóstolo dos gentios refere: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na afeição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo da responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, à força do nosso trabalho e da nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos aguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada. Dar início à nossa palestra desta noite. A palestra tem por título Conversas com Amizade. Ou Conversas com Jesus, o título é Amizade. Nós vamos percorrer no nosso caminho para esta noite um conjunto de itens que nos fará só um momento, estamos só aqui.
Temos isso então aqui. Ok. Então vamos tentar orientar-nos por aqui. Temos então para esta noite 6 itens que vamos abordar. Primeiro, quando é que o conceito de amizade surge no Novo Testamento. Há um episódio específico que é marcante para aqueles que estudam o cristianismo, de ser aqui sublinhado, recordado, para que nós possamos assumi-lo como uma primeira sugestão daquele que é o significado de amizade de acordo com os ensinos de Jesus. Depois vamos trazer um episódio menos conhecido de um diálogo que terá ocorrido entre o Cristo e os seus apóstolos, e nomeadamente Judas, acerca do que é a amizade e de como nós devemos de compreender a amizade e praticá-la. E depois vamos perceber se quer para Joana de Ângeles, quer para Hermance Truffaut, é concordante esta proposta, e sendo o que é que nós poderemos compreender acerca do que é a amizade. Agora sim, sem mais problemas, vamos perceber como é que surge a amizade. Antes de entrarmos no episódio do Novo Testamento, apenas percebermos o que é isto da amizade e como é que, à luz da psicologia espírita, surge a ideia de amizade. Explica-nos Joana de Ângeles, na obra Triunfo Pessoal, que os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir e compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Ou seja, o sentimento é algo mais elaborado do que a mera emoção. Nós percebemos que decorre de um percurso evolutivo e, portanto, a amizade estará dentro deste percurso, será uma aptidão que cada um de nós vai conseguindo alcançar através dessa evolução. Explica-nos por isso, Joana, que desenvolvendo as aptidões da afinidade, surge o impulso da amizade e da compreensão, do dever e da fraternidade, da bondade e da abnegação, das aspirações pela conquista do conhecimento, da arte, da ciência e do pensamento filosófico. Posteriormente, esses impulsos iniciais se transformam em conquistas que se inserem no comportamento emocional. Bom, então nós percebemos que a afetividade é o primeiro impulso, a primeira aptidão que nós, no nosso estágio a sair da primitividade, começamos a ter. E nós observamos isso até mesmo nos próprios animais, já em que temos a mãe a, de alguma forma, proteger as crias. Temos alguns machos a terem a noção de que têm que defender o seu bando ou as suas crias e as suas fêmeas. Há, portanto, ali o pródromo daquilo que é uma noção de afetividade e de proteção, que às vezes chega à abnegação, ainda que não de forma consciente, como existe no ser humano, naturalmente. Mas começam a ser os tais primeiros impulsos. E, decorrendo de um impulso da afetividade, surge o da amizade. Mais elaborado do que este primeiro, mas decorrendo da afetividade. Há, portanto, aqui algo de aproximação
entre dois ou mais seres que é mais elaborado do que a afetividade. E percebemos que isto faz parte de um conjunto de conquistas que são as bases para o nosso desenvolvimento emocional. Portanto, a sustentação do nosso edifício emocional que, já percebemos, vai depois dar aso ao desenvolvimento dos sentimentos, algo mais elaborado. Portanto, a amizade está no início, não dos primeiros, mas logo no início. Ora, no Novo Testamento, há uma passagem específica que é referida no Evangelho de João e que nós aqui recordamos, mas pela pena de Meimei, por assim dizer, psicografia de Chico Xavier, em que Meimei, no seu livro Amizade, no item que introduz o título, que apresenta o título da própria obra, nos socorrendo dessa passagem de João, nos explica um pouco o que é isto da amizade. Contam as tradições da vida espiritual que o apóstolo João, em se retirando da ceia que lhe precedeu o encarceramento, perguntou-lhe agoniado, portanto falando com Jesus: Senhor, por que perdizes a nossa separação? Por que nos deixarás segundo profetizas? Acompanho-te os passos e ouço-te as pregações, não porque busque fortuna ou poder, influência ou renome. É que encontrei contigo o que buscava: a compreensão e o amor fraterno, a simpatia e o conhecimento. Senhor, não nos abandones, precisamos de ti. O Cristo afagou-lhe a cabeça e passou a novas instruções, dentre as quais afirmou, e esta passagem vem referida no capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Portanto, há aqui uma relação de igualdade. Jesus apresenta o conceito de amigo como uma relação entre iguais. Não há supremacia de um em relação a outro. Esbatendo, por oposição, o conceito de servo, em que há um senhor e alguém que lhe é, no mínimo, subalterno. Ora, amigo, explica-nos Meimei, foi a titulação mais expressiva que Jesus destacou do vocabulário para definir os companheiros. Recordemos, aquele diálogo é mantido com os apóstolos na última noite da passagem terrena que Jesus está com eles, após a última ceia, quando já estão a abandonar a mesa, preparando-se para ir para o Jardim das Oliveiras, em que depois se dá toda a sequência de episódios que culminará com o desencarno do Cristo na cruz. Eram os derradeiros instantes em que o Cristo estava com os seus apóstolos. E só nesse momento Jesus lhes diz: agora vocês não são mais meus servos, são meus amigos. Claro que nós percebemos, é uma forma de expressão, nunca poderia ser noutro momento, porque existiu sempre uma relação de distanciamento, essa relação naturalmente que perdura. Nós hoje compreendemos perfeitamente que a grandeza do Cristo é incomparável, ainda que por muito evoluídos que fossem, com qualquer dos apóstolos que o circundava. Não obstante, Jesus intitula-os de amigos com a significação que Meimei nos explica. É a titulação mais expressiva com que Jesus destacou, definiu os seus companheiros. E isso naturalmente ocorreu porque nenhum de nós consegue algo realizar sem amigos que nos comunguem os pensamentos e nos auxiliem a concretizar os próprios anseios. Jesus quis, naquele momento, explicar: vocês agora têm a responsabilidade de dar testemunho daquilo que eu vos ensinei. Vocês estão incumbidos de dar continuidade à minha obra. Cesso por aqui. Aquilo que eu tinha para vos dar, já dei. Aquilo que tinha para vos ensinar, para vos passar, foi passado. A partir de agora somos iguais. Eu retiro-me para vocês continuarem. Nesse momento, Jesus classifica-os de amigos. Somos todos juntos com o mesmo propósito,
de comungarmos. Comungarmos, no fundo, de partilharmos interesses comuns. Atenção que as expressões que estão aqui a ser utilizadas não são inocentes, vamos ver mais à frente. Partilhamos projetos ideais comuns e vamos juntos empreender esse rumo para concretizar esses mesmos ideais. Ora, antes deste episódio, muito antes deste episódio, o problema da amizade era pontualmente objeto de reflexão junto dos apóstolos, sobretudo em conversas de maior intimidade, que nós hoje sabemos que de facto foram a miúdo ocorrendo entre os apóstolos e o Cristo, nomeadamente na casa de Simão, em que Jesus ia explicando, à medida que os apóstolos iam conseguindo compreender, o que significava cada um dos conceitos. Alguns conceitos eram mais importantes e significavam mais para uns apóstolos, outros mais para outros. Para Judas especificamente, o problema da amizade era particularmente sensível. Judas, como nós sabemos, era o único de linhagem judaica, ele era judeu, portanto ele não era galileu, ele era da região da Judeia, mais a sul, ao contrário de todos os outros apóstolos, que eram da zona do Mar da Galileia, mais a norte na região. Havia, portanto, ali alguma separação, e a verdade é que a identificação entre Judas e os restantes apóstolos nunca foi algo absolutamente consensual. A própria personalidade de Judas não era dada a tanta proximidade quanto entre os outros apóstolos. E por isso, Judas muitas vezes refletia e sentia-se só. A sua forma de ser também propiciava não só o distanciamento, como a autorreflexão e a algum sofrimento, podemos mesmo dizer. Em determinado momento nós vamos encontrar Judas, isto de acordo com a obra À Luz, do Espírito Shaolin, Judas percorria em passos agitados às margens do mar da Galileia, autorrefletindo. Seus problemas o faziam esquecer a esperança, portanto, distanciava-se daquilo que deveria ser a alegria e a fé naquilo que seria o porvir. Pelo contrário, sentia-se particularmente abatido, isolado, triste, abandonado e abandonando-se a si próprio. A subconsciência, portanto, há aqui uma alusão a algo no seu pretérito que seria particularmente traumático e a trazer efeitos que se repercutiam na atualidade, ainda que de forma velada. A subconsciência agitava-o e fazia-o registar na consciência, portanto, estes conflitos emocionais eram trazidos de forma velada para a sua consciência, a sua vivência cotidiana, mais ou menos de leve, desagradáveis ações de um passado distante, em sérios conflitos íntimos para os quais não encontrava solução. O impulso de fugir parecia ignorar o dever de comparecer. Judas, devido ao estado deprimente, portanto percebe-se aqui que estaria a atravessar um processo depressivo, em que se encontrava, por várias vezes sentia que os companheiros eram seus inimigos. Tinha medo de ser traído. Portanto, isolava-se dos seus companheiros, não se dava a eles e tinha receio que eles quisessem algo do próprio Judas e, portanto, estava sempre inseguro, desconfiado em relação aos demais. Difícil nós compreendemos que um apóstolo era portador de tamanhas dificuldades pessoais e de interrelacionamento com os outros. E nós, às vezes, quando lidamos com o companheiro aqui na casa espírita, o companheiro no trabalho, o companheiro na família, que tem uma ou outra dificuldade com a qual nós temos, enfim, mais dificuldade em nos ajustarmos, e pensamos que Jesus fez questão de escolher pessoas com todos os problemas que nós pudéssemos encontrar. Nenhum deles era um espírito tão evoluído como o Cristo. Jesus podia ter escolhido só espíritos evoluídos, mas optou precisamente pelo contrário, por escolher espíritos, todos eles encarnados e com inúmeras dificuldades. A começar naquela que foi a primeira a avistá-lo após o desencarne, a própria Maria de Magdala, mais atormentada
de todos, conforme se sabe. Ora, Judas teve, no entanto, um gesto de particular significado. É que, não obstante todos estes conflitos íntimos, em determinado momento, opta por dobrar os joelhos e buscar Deus em prece. E, lembrando-se de Jesus, sente com aquele gesto o impulso de rumar a Cafarnaum para não desistir de comparecer à reunião que estava agendada. Tal como provavelmente alguns de nós, às vezes não temos vontade de deslocarmos a determinados compromissos e pensamos, isto é só comigo, sou eu que tenho dificuldade, sou eu que sou fraco. Estamos a falar de um dos 12. Um dos 12 apóstolos sentia exatamente os mesmos desafios. O de a mera assiduidade ao compromisso com Jesus. As mesmas dificuldades. Bom, Judas desloca-se ao local da reunião, a reunião começa pontualmente e a determinada altura o próprio Judas interpela o Cristo e pergunta: Senhor, o que é a amizade? Não sinto, mestre, por mais que eu me esforce, amizade por alguém. Será que nasci desprovido dessa virtude? E Jesus esclarece: amizade, meu filho, nasce de ideais idênticos. Não queiras desprezar a ti mesmo nem aos outros, por não sentires ainda a segurança de que precisas com relação aos companheiros. E não podes julgar inferiores os teus sentimentos por não serem idênticos aos dos teus semelhantes. Ora, percebemos aqui que há duas ideias principais. Primeiro, têm que existir ideais idênticos, têm que existir objetivos comuns. É daí que brotam as amizades. A amizade nasce de ideais idênticos. Se nós tivermos objetivos opostos, é impossível nós estabelecermos uma relação de afinidade. Não quer dizer que estejamos que estar em choque. Não é isso que o Cristo disse. Em nenhum momento o foi. Mas, naturalmente, não havendo uma conjugação de ideais, não havendo identificação de objetivos comuns, não há como ter um caminho lado a lado. Cada um há de seguir o seu. E, portanto, a proximidade nunca será alcançada. Mas mais, esta relação de amizade também só é possível se nós quisermos bem a nós e aos outros. Não nos podemos desprezar a nós nem aos outros. Ou seja, temos que acreditar que nem somos menos que os outros, nem os outros são menos que nós. Na prática, o que nós temos que fazer é retomar o conceito do Cristo acerca de amigo. O amigo é aquele que tem uma relação de paridade, de igualdade. Por isso, nós não podemos nem desprezar nós mesmos, nem aos outros. Temos que sentir entre iguais. Não pode haver uma relação de desigualdade, porque isso pode dar aso a um desequilíbrio, a um desajuste, a uma identificação de supremacia de A em relação a B. E já é uma forma inquinada da amizade. E vamos perceber porquê. Pode ser um outro tipo de relação e não tem forçosamente que ser prejudicial. Mas será que a amizade é o que está por trás dessa relação? Difícil. Não podemos exigir amizade de pessoa alguma. Outra ideia forte. Amizade não se pode exigir. Logo, não se pode cobrar. Ninguém pode cobrar a amizade de ninguém. E nós temos muito essa mania, não é? Nós achamos sempre que a pessoa tem, se eu sou amigo dela, ela tem que ser meu amigo. Senão, não somos amigos. Nada disso. Amizade não é exigida de ninguém. Ela é como os primeiros laços de amor entre as criaturas. Onde é que nós já ouvimos qualquer coisa semelhante? Explicou-nos Joana de Ângeles. É o processo de aprendizado da evolução emocional da criatura, que vai dos impulsos passar para as emoções, das emoções para os sentimentos, sendo que o sentimento mais sublime é o do amor. Por isso, ela é o primeiro laço de amor entre as criaturas. E se mãos inábeis não conseguem atar esses laços, é de bom grado que não desmoreças no trabalho de
autoaprimoramento, que é algo que nós fazemos todos, não é? Quando nós temos um problema com os nossos amigos, a primeira coisa que nós vamos fazer é autoaprimorarmos-nos. Talvez não é? Talvez nós consigamos fazer um conjunto de outros exercícios, mas antes do autoaprimoramento, o Cristo sugere que comecemos por aí. Se queres confiar nos outros, Judas, prepara-te primeiro para que possas confiar em ti mesmo. Porque este é o problema. É que nós não confiamos em nós mesmos. E vamos perceber, quando não confiamos em nós mesmos, quando algo não corre bem na nossa relação, a primeira coisa que nós vamos fazer é procurar identificar o que é que o outro não está a fazer bem. Isso é não confiar em si próprio. Porque se eu confiar em mim próprio, eu não tenho problema em fazer uma autoanálise e em tentar perceber o que é que no meu comportamento não foi ajustado, que pode ter causado algum tipo de frustração ou de desgosto ao meu amigo, que é para repor imediatamente. Mas isto é um exercício que requer coragem, a capacidade de nós nos autoanalisarmos para depois nos autoaprimorarmos, não é para qualquer um. Por isso a maioria opta por, naquelas conversas que nós chamamos os nossos amigos, precisamos de conversar. Normalmente, quando nós chamamos os amigos para conversar, é porque temos um rol de pontos que precisamos que o nosso amigo reflita e mude. Não é? Já nós mudarmos, já não está tanto na lista. Pode ser um ou outro ponto final, mas, em regra, a maioria de nós, quando chama para conversar, chama para falar. Mas a conversa deve ter dois sentidos, não é? Falar e ouvir. Essencial. Devemos todos começar por ouvir. Vamos ver isso também. É fundamental naquilo que se quer num processo de amizade. Quando vires entre teus irmãos que te rodeiam inimigos, porque infelizmente também os há, como é que nós vamos fazer? Bom, isso é reflexo do inimigo que alimentas dentro do coração, da dúvida, da maledicência, da ambição e da preguiça. Jesus ensinou e repetiu neste diálogo com Judas: não faças aos outros o que não queres para ti mesmo. Se fores atingido por alguma falsidade, é bom que não esqueças do perdão. Judas, se queres mesmo ter amizade, não deixes que te falte fidelidade em teus pensamentos, palavras e atos. Fidelidade, a honestidade. Porque aqueles que queres como amigos, talvez esperem isso de ti. Se o amor nasce da amizade, a amizade aparece do esforço que dedicamos à aquisição do amor. Começa hoje mesmo a sentir amor por toda a criação. E cumpre ressalvar o seguinte: atenção que fidelidade é diferente e não é por acaso que aqui a palavra utilizada é fidelidade e não a honestidade. Porque a maioria de nós, a honestidade vai fazer a ponte para o conceito da franqueza. E sob o chapéu da franqueza vem a rudeza, a insensibilidade e às vezes a própria crueldade. Há muita gente que diz: não, eu sou franco, eu sou direto, eu digo tudo aquilo que tenho a dizer porque não gosto de enganar a ninguém. É mentira. A pessoa utiliza, sob o chapéu da franqueza, uma forma de magoar os outros, para dizer aquilo que entende como correto. É uma forma subreptícia e falsamente humilde de dar aso, de exteriorizar a sua tendência para o orgulho. Vamos também ver isso aqui mais adiante. Por isso, o conceito aqui utilizado é fidelidade, próximo da fraternidade. Há um princípio superior do amor. Nós devemos de ser leais. O que é ser leal? Ser leal é o que está em cima. É fazer aos outros aquilo que gostávamos que nos fizessem. Nós queremos que a pessoa seja franca? Claro que sim. Mas que seja franca, mas que não seja má. Que não seja cruel. Nós temos várias formas de dizer exatamente a mesma coisa. Umas podem magoar com a sua rudeza, outras podem não se fazer. Podemos fazer o uso da benevolência sem incorrer na mentira. É isso que o Cristo nos ensina. Ora, começa hoje mesmo a sentir amor por toda a criação, explicou, para que possa chegar aos homens com acentuada segurança. Trabalhe e serve indistintamente,
que a vida marcará sem a figuração de erros todos os teus tempos de labor no bem imortal. Ora, Joana de Ângeles terminou aqui o episódio da passagem de Judas e o dilema da amizade junto do Cristo. Depois foi cada um refletindo sobre aquilo que seria o conceito. Judas, enfim, nós já sabemos que naquela encarnação, de facto, foi sempre uma tortura para ele o relacionamento com os outros, sempre foi alguém relativamente desconfiado, e que só após a hora derradeira, no caso de Judas, não foi na hora derradeira, foi após a hora derradeira, ele teve um exemplo superior daquilo que é a amizade. Quando Cristo, ao desencarnar na cruz, tendo noção de que foi Judas que o traiu, faz questão de ser o primeiro a quem ele vai resgatar, já nas zonas do umbral, vai resgatar Judas e de imediato declarar-lhe que está absolutamente perdoado e faz-lhe um apelo para que ele se auto-perdoe, ora, dando o exemplo máximo daquilo que é a amizade. Bom, Joana de Ângeles explica-nos um pouco mais sobre o que é este processo da amizade e a sua experimentação através das emoções. O processo de evolução é feito de sucessos e insucessos. É outro dos mitos que convém aqui esclarecer. Nós pensamos que quando começamos a acertar, vamos acertar continuamente sem errar. Pura ilusão. Ninguém evolui dessa forma. O erro faz parte do processo evolutivo. Logo, o insucesso, que nem sequer tem que estar associado ao erro, também faz parte desse processo evolutivo. Só que o que acontece é que muitas vezes nós não nos permitimos julgamentos hediondos e oriundos do complexo de inferioridade. Quando nós não acreditamos que somos capazes, ou quando acreditamos que somos menos do que os outros, complexo de inferioridade, nós temos dificuldade em lidar com os insucessos. O paciente terá que se desprender dos julgamentos de si mesmo e dos demais, passando ao trabalho de reconstrução dos equipamentos emocionais, deixando de refugiar-se na projeção da própria imagem nos outros, dando a cada qual o direito de ser feliz ou desventurado, conforme sua eleição, sem inveja nem ciúme, sem mágoa nem amargura. Encontramos estes esclarecimentos na obra Psicologia da Gratidão, no subcapítulo Inconsciente Coletivo e a Gratidão, de Joana de Ângeles. Ora, o que Joana nos explica é que muitas vezes nós, como não temos a coragem para fazer a autoanálise, procuramos analisar os nossos insucessos nas condutas dos outros. Isto não correu bem porque a pessoa A fez aquilo. Aquilo não correu bem porque a pessoa B fez outro. Ou então há aquelas pessoas que, enfim, tendo dificuldade na autoavaliação, não conseguem nunca encontrar algo para mudar dentro de si próprios. Nesse interim, novas forças morais são somadas e o paciente entra em contato com sentimentos superiores, não separando, antes descobrindo a própria arrogância mascarada de humildade. Isto é quando nós começamos a evoluir, não é? Aquilo que vamos depois percebendo é que se vai diluindo a sombra e os preconceitos, os ciúmes e as inseguranças cedem lugar à ternura e à amizade, surgindo os pródromos da gratidão a tudo e a todos, até mesmo àquilo que, desagradável, é necessário no campo experimental das emoções. Retomamos o percurso das emoções, conforme nós vimos que Jesus também nos explicou isso, no diálogo com Judas. Ora, descobrindo a própria arrogância mascarada de humildade, a pessoa realmente, às vezes, é falsamente humilde. Às vezes a pessoa diz assim: eu faço tudo para te agradar. Faço tudo para te agradar. Nunca estás satisfeito com nada. Ou seja, coloca-se num patamar de falsa humildade, mas na prática aquilo que a pessoa está a dizer é: eu faço tudo
tu estás sempre descontente, a nossa relação não está bem, porque a culpa é tua. E a culpa é tua. Porque eu faço tudo bem. Portanto, se isto não está bem, és tu que estás a fazer tudo mal. Mas a pessoa coloca num ângulo de humildade invertida, não é? Portanto, na verdade, o que depois a pessoa, ao de facto ter a coragem de fazer um exercício de autorreflexão, vai descobrir é a própria arrogância. Aqui a arrogância é um termo forte, é a falta de melhor, porque muitos de nós fazemos isto sem querer. Muitas vezes fazemos. Só que hoje em dia nós paramos e pensamos, realmente eu deveria de fazer isto de outra forma. Vou experimentar fazer algo diferente. Vou-me colocar no lugar do outro. Porque se calhar a pessoa fez isto, aquilo e aquilo outro com o melhor das intenções. E nós temos que perceber isso. E por isso, ainda que possamos ficar desapontados, não podemos ficar melindrados. Não podemos nunca acusar ou culpar a pessoa de A, B ou C, apenas porque ela não correspondeu às nossas expectativas. O que nós temos que fazer é dialogar e tentar perceber que no futuro é possível, se for, ajustar. E é assim que se constrói, que se edifica uma relação. Havendo interesses comuns, é fácil chegarmos a pontos de entendimento. Assim se dilui a sombra, os preconceitos, porque dentro destas relações há sempre alguém que acha que deve mandar e o outro que deve obedecer, e portanto assim, nesta relação de igualdade, se dilui o preconceito. Quando existe uma relação de desigualdade de poder, estamos sempre a falar de alguém que deve ser dominante em relação ao demais, ao outro, portanto isso abre portas para o ciúme, e naturalmente tudo isto é sustentado nas inseguranças. E tudo vai desaparecer, porque quando nós percebemos que no dia a seguir as coisas vão decorrer exatamente o oposto do que ocorreram no dia anterior, apenas porque nós sentámos, conversamos, chegámos a um entendimento e no dia a seguir tudo corre bem. Então nós damos lugar à ternura e com isso à amizade. Conseguimos um entendimento comum. E assim nós vamos construindo o equilíbrio das nossas emoções. Fundamental para a criatura. É o processo de crescimento que levará à plenitude. São sinais demonstrativos da sua presença quando surgirem os primeiros vagidos de compaixão e de ternura, de amizade desinteressada e o desejo de retribuição. Portanto, é um sinal de evolução quando nós queremos ser amigos, ou ter amigos. Hermance do Faux explica-nos o seguinte: amizade, a alma dos relacionamentos, o elixir da convivência saudável e produtiva. Quase sempre, com o tempo, despejamos limitações e necessidades, convertendo os melhores elos em extenso campo de conflitos a administrar. Ora, o que Hermance do Faux vem aqui a fazer é a dificuldade de gerir as relações de amizade. Porque a amizade é um desafio de nós conseguirmos primeiro construir e depois manter. A maioria de nós procura o amigo para quê? Para nós despejarmos os nossos problemas, aquilo que nós precisamos. Eu preciso de alguém que me ouça. Preciso de alguém que me ouça. Ou preciso de alguém que vá passear comigo, que seja um companheiro dos meus programas, que me ajude perante as minhas necessidades. Ora, no fundo, o que nós queremos é alguém que nos ajude a gerir os nossos conflitos. E se a outra pessoa tiver exatamente o mesmo interesse? Que nós façamos a gestão dos conflitos dela. Não vai ser fácil manter esta relação. Não vamos ter uma convivência saudável e produtiva. Então vamos ter que trabalhar isto. O que é que acontece na maioria destas relações? Basta uma leve decepção e o encanto do primeiro instante desfaz-se, convertendo-se em antipatia ou mesmo aversão. Por isso a amizade pede cuidados. Ora, o que acontece é que a pessoa criou a expectativa de que
o outro ia resolver os seus problemas. E depois, como o outro não tem esse objetivo, não é aquilo que procura na relação de amizade, a pessoa fica desencantada e desilude-se, fica decepcionada. Claro que vai culpar aquele, né? A pessoa nunca diz: ah, caramba, criei uma expectativa errada, eu não fiz uma avaliação correta das minhas necessidades, não consegui resolver os meus problemas. Não, o que a pessoa vai dizer é: ah, aquele enganou-me. Quando eu o conheci, pensava que a pessoa tinha estas, aquelas qualidades, afinal, não, enganou-me bem. É falso. Né? Muitas vezes é isso que nós dizemos dos outros. E não houve falsidade nenhuma, pode haver decepção, mas não houve, se calhar, falsidade nenhuma. Ora, nós temos que ter cuidado nas relações que construímos. Porquê? Porque os amigos, na verdade, devem compartilhar. Eis uma expressão que sintetiza a sua relação. A amizade deve constituir um elo de compartilhamento. Mas é um compartilhamento muito delicado, ou seja, é uma partilha que não pode ser feita de futilidades, porque senão vai levar às decepções. O que é então compartilhar? Compartilhar é participar, ter parte em algo do outro, mas não tomar conta ou exigir esse algo do outro. Chama-se isto a ética da liberdade. Extraordinariamente difícil de fazer. Extraordinariamente difícil. A maioria de nós, vamos ver mais à frente, adora aconselhar. Todos nós temos um conselho para dar. Mas quando o amigo não segue o nosso conselho, é uma chatice. Então, nós não estamos a respeitar a ética da liberdade. Porque a ética da liberdade naturalmente confere ao nosso amigo a capacidade de aceitar ou não o nosso conselho. E nós não só não devemos de ficar blindados se ele não aceitar o nosso conselho, como devemos de continuar disponíveis para o apoiar o melhor que pudermos e sabermos. E essa aqui é a verdadeira amizade. Compartilhar, participar e não tomar conta e exigir. Caso contrário, nós estamos a exigir que o outro faça aquilo que nós queremos. E isso não é amizade. Isso é uma relação de desigualdade. Precisamente o que Jesus esbateu na última noite com os apóstolos, quando disse: não são mais meus servos, agora são meus amigos. Ora, variados relacionamentos, nomeados como amizade, têm compartilhado problemas, dificuldades, invalidando o motivo central que faz com que duas pessoas se busquem para tecer momentos de convívio. O que deveria de ser satisfação, compensação e a busca do crescimento pessoal. Um ideal, a verdadeira amizade ideal, que absorva os amigos ao tempo que enriquece a relação. Ou seja, nós deveríamos de utilizar as nossas amizades para ser algo satisfatório, para além encontrarmos a compensação do que não encontramos no nosso dia-a-dia e para que daquela relação brotasse um crescimento pessoal que fosse comum aos dois elementos daquela relação de amizade. O ponto de partida da amizade é a atitude de disponibilidade para o sagrado ato de ouvir. Palavras de Hermance Dufour, na obra Laços de Afeto, item 24. A seguir ao sagrado ato de ouvir, vem a confiança. É o fio afetivo condutor das amizades. E então estabelece um elan de profundidade que, regado pelo ideal de servir e aprender. Reparem no peso dos verbos que nós estamos aqui a utilizar. Para ser amigo, é preciso querer servir e aprender para melhor servir o nosso amigo. Mantém muitos corações longamente unidos no tempo. Fraternidade e trabalho pelo próximo são os adubos da amizade espírita. Aquele que é espírita e quer fomentar relações de amizade não se deve preocupar com relações de intimidade. E aqui, por relações de intimidade,
intimidade, entendamos, ir à casa da pessoa A, ir à casa da pessoa B, ir passear junto, ir fazer férias. Isso são relações de intimidade que não têm necessariamente que ter as nas relações que nós temos com os nossos amigos. Porque não é daí que vem o objetivo de servir e aprender. Correto? É algo mais que exigido. Se nós quiséssemos representar graficamente, nós teríamos que perceber que por uma relação de amizade temos que então começar por saber ouvir. O saber ouvir não é a pessoa estar a falar e nós estamos a mandar mensagens no telemóvel, a olhar para aqui, a olhar para lá, etc. Saber ouvir, ouvir ativamente, compreender, amadurecer os pensamentos daquela pessoa, ajudá-la a ordenar as ideias, a depois recordar os pontos do seu raciocínio. A seguir, temos que nos tornar confiáveis. A pessoa partilhou muitas vezes algo de íntimo para connosco e nós temos que ser dignos da sua confiança. A tal fidelidade que se falou anteriormente. E depois temos que aprender sobre o problema. Quando um amigo me confia um problema, eu estiver interessado em ajudá-lo a resolver o problema, eu vou aprender mais sobre aquele problema. Se nós tivermos um filho nosso que tem uma doença, a primeira coisa que nós vamos fazer é, vamos à internet procurar mais informações sobre aquela doença, vamos falar com o médico mais informações sobre a doença, etc. Com os nossos amigos deve ser exatamente a mesma coisa. Não só sobre o problema, mas sobre como ajudar o nosso amigo a superar o problema. O que não nos coloca no lugar do terapeuta. Muitas vezes o que nós temos que fazer é identificar que opções de encaminhamento nós podemos dar ao nosso amigo para que ele se reequilibre. E não necessariamente temos que ser nós a ser os terapeutas, não nos confundamos. E isto com o objetivo de poder servir melhor. O verdadeiro amigo vai ter o trabalho de, depois de ouvir pacientemente, aprender para esquecer-se a si e servir ao outro. Mas a maioria de nós gosta de aconselhar. E o que é que acontece? Quando nós aconselhamos, nós apenas esperamos ser ouvidos, sem ter a preocupação de ouvir. Queremos ensinar sem ter tido o trabalho de aprender e ser obedecido sem pensar em servir. É precisamente o oposto do que é uma relação de amizade. Pasme-se como existem ainda tantas relações de amizade. Ou se calhar são relações de amizade que não levam ao tal crescimento íntimo que deveria ser o objetivo, mas que muitas vezes são relações inócuas que, para o espírito, para a evolução espiritual, terminam no ponto em que começaram. Não há um progresso espiritual. A ausência de ternura entre os membros de um mesmo núcleo, guardando o distanciamento, é empobrecedor. E aqui estamos a falar especificamente da amizade nos grupos, nos pequenos grupos, como por exemplo na casa espírita. Nós sabemos que Kardec sugeriu que as casas espíritas não deveriam ser grandes. Hermann Dufault, não tivesse sido ela uma médium que trabalhou com Allan Kardec, vai refletir exatamente sobre essa problemática. Então ela diz que a ausência de ternura é empobrecedor. É ternura no sentido da grande proximidade e da partilha emotiva entre alguns dos seus elementos. Que grupos menores ensejam esse conhecimento mútuo e uma aproximação afetiva entre seus membros. Portanto, é melhor ter um grupo menor porque é facilitador desta aproximação afetiva. Mas, atenção, pode haver riscos. É que se a falta de proximidade pode constituir um obstáculo, o excesso dela também pode gerar outras tantas lutas. Intimidade nos relacionamentos é a zona delicada da convivência que apela pela virtude e o caráter, a fim de saber fazer dela o que se deve e não o que se quer. Amigos verdadeiros mantêm-se na área dos vínculos afetivos, longe da possessão afetiva. É a tal problemática de ele não tem que fazer aquilo que eu lhe digo. A pessoa não tem que ser só meu amigo. E nós vemos isso, sobretudo nas relações imaturas, na nossa adolescência.
ela é minha amiga. Se é amiga da outra, não pode ser minha amiga. Não pode aqui haver amizades a três. Isso é no casamento. Fora do casamento, em que nós temos uma relação apenas com um cônjuge, porquê? Porque temos como objetivo comum a constituição de uma família. Por isso é que nós, às vezes, a dois é difícil nós entendermos, se trouxéssemos mais gente para o casamento, mais complicado ficaria. Ora, termos um entendimento com os nossos amigos, isso já não requer um caráter de exclusividade. E é aí que Hermance Dufault vem mais uma vez sublinhar este aspecto, o de não requerer a exclusividade. Ora, portanto, o vínculo é uma relação que une sem fusão, sem subtração da individualidade, sem direitos especiais sobre o outro. Uma relação que une sem fusão. Interessante, não é? Nós continuamos a conservar quem nós somos. E isto é fácil se houver objetivos comuns. Se não houver objetivos comuns, pode ocorrer o distanciamento. Mas nunca podemos correr o risco de nos fundirmos. É bom que existam sempre algumas preferências de um e de outro. Que existam antecedentes diferentes de uns ou de outros. Ainda esta semana, numa das reflexões sobre o Evangelho, se falou sobre as diferenças entre as pessoas e como isso era salutar. Porque se nós fôssemos todos iguais, nós não conseguimos aprender. Não havia o que partilhar, porque todos nós tínhamos tido as mesmas experiências, as mesmas aprendizagens, não tínhamos como estimular A, B ou C a aprender algo diferente. Felizmente não é isso que acontece. O que nós temos é que, perante o nosso amigo que sabe algo diferente de nós, reconhecer que o que ele sabe pode ser uma mais-valia para o meu progresso. E, se ele entender que aquilo que eu sei também pode ser uma mais-valia para com ele, nós temos duas hipóteses perante estas diferenças. Ou procuramos aprender um com o outro, reconhecendo capacidades um ao outro e evoluímos conjuntamente, ou optamos por uma posição de relativo orgulho e distanciamento e dizemos, bom, ele sabe isso, mas aquilo que eu sei é mais importante e não vamos aprender com ele. Se o outro amigo fizer a mesma coisa, estagnamos, não vamos evoluir. Ora, portanto, nós temos que perceber que a individualidade deve ser mantida. Pessoas existem que fazem dos amigos um objeto de desejo e preenchimento de carências. Atenção que pode não parecer, mas nós mudamos de autor espiritual. O que Hermance Dufault está a dizer é exatamente o que disse Joana de Ângeles. Não diferente daquilo que o Cristo ensinou a Judas. E se outros autores pesquisássemos, eles diriam exatamente a mesma coisa. Portanto, importa sublinhar esse aspecto apenas num aspecto metodológico, de acordo com o princípio da concordância. Nós temos aqui um conjunto de orientações que são partilhadas uniformemente por vários autores espirituais em comunicações mediúnicas em momentos diferentes, de forma espontânea, para médiuns diferentes, ou por médiuns diferentes. Temos, portanto, aqui, metodologicamente, um conjunto de requisitos preenchidos, o que permite validar estas propostas. Diz-nos, então, Hermance Dufault que fazem dos amigos um objeto de desejo e preenchimento de carências. Esperam tudo do outro e nada fazem. Enquanto ser amigo é doar-se e interessar-se pelo outro. A amizade espírita, nos limites da fraternidade, recordam-se quando há pouco falávamos da fidelidade, no sentido da fraternidade e do trabalho nutridos pelo idealismo superior, porque elos com excessiva intimidade subtraem o caráter educativo que devem possuir os vínculos da autêntica amizade. Eu fiz aqui um salto, só para ganharmos algum tempo, porque sem alterar o sentido da frase, mas Hermance Dufault sublinha a excessiva intimidade pode subtrair o caráter educativo que devem possuir os vínculos da autêntica amizade. Quando nós tornamos a relação demasiado íntima, e que o íntimo não tem que ser no sentido da conjugalidade, pode ser em outro tipo de sentidos, ou seja,
quando nós começamos, fruto da relação demasiado próxima, a esquecermos os ideais superiores que devem pautar as relações com o próximo e começamos a querer preocupar-nos com futilidades e não com aquilo que nos leva a progredir espiritualmente, então isso subtrai o caráter educativo. A verdadeira amizade deve sempre ser uma proposta de progresso para ambos. A amizade espírita é uma proposta de amizade voltada para a libertação e crescimento mútuo, um relacionamento de conscientização e desenvolvimento de valores. Tecida pelo fio condutor da confiança, a amizade deverá manter-se nesse limite de segurança pelas vias da lealdade, do afeto, da lucidez e dos costumes para ter a garantia de longevidade e enobrecimento espiritual. A primeira condição é a atitude responsável. Guardar na intimidade, no patamar do equilíbrio ético. Equilíbrio ético. Nunca confundir as relações de amizade com outro tipo de relações. Nunca confundir, porque às vezes nós podemos, enfim, faz parte do nosso desenvolvimento emocional, começar a confundir, a colocar alguma leviandade nas relações que se querem equilibradas e promotoras do nosso progresso, e quando a intimidade resvala para, enfim, às vezes um ou outro comportamento que escorrega nos princípios éticos, não é aquilo que se pretende. E por isso temos que estar vigilantes em relação a isso. Por último, a amizade enquanto terapia. O movimento espírita não é mais do que uma enfermaria abençoada em que encontramos internados na busca da nossa alta médica. Tarefas e estudo, provas e oportunidades são terapêuticas necessárias. É dispensável realçar imperfeições e deslizes. Todos nós temos, precisamos estar a falar, sobretudo porque temos tendência para falar nas dos outros e não nas nossas. Falemos de saúde e aproveitamento. Esqueçamos as vivências dolorosas. Examinemos as conquistas. Há as pessoas que vêm para o centro e dizem: eu sofro isto, eu sofro aquilo, a minha vida é muito difícil, tenho imensos obstáculos, nem sabe aquilo que eu passo, nem sabe aquilo que eu passei, nem sabe os problemas que eu tenho, nem sabe as dificuldades com que eu tive que lidar. Mas para que estar a perder tempo aqui para isso? Não há aqui ninguém que não tenha dificuldades. E se nós perdermos a hora da reunião em grupo a reportar as dificuldades que cada um sente, o proveito de tudo isso é zero. Nós estamos cá para nos impulsionar para cima. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Não é expectável que nós tenhamos outra coisa. Essa faz parte da nossa bagagem. Mas se nós chegarmos aqui e perdermos o tempo a olhar para trás, nunca sabemos como é que vamos lidar com o que está à nossa frente. Nada. Nós devemos antes de esquecer tudo isso e refletir sobre em que melhorei, o que aprendi, as conquistas que efetuamos. Trazemos na intimidade todos os antídotos para as nossas imperfeições. Resta-nos descobri-los. Alguns doentes esquecem as suas necessidades. O melhor a fazer para auxiliá-los é a oração. Alguns enfermos carecem de tratamentos específicos. Por não atendermos tais medidas, evitemos julgá-los. Às vezes as pessoas sentem que entram na casa espírita ou mesmo nas nossas relações cotidianas e são de facto pessoas que vivem em relativo desequilíbrio emocional. E é errado nós cairmos na tendência fácil de julgar, de condenar, de criticar, entrarmos no jogo da maledicência, etc. Nós devemos ser os primeiros a compreender de que são criaturas que estão eventualmente em sofrimento. E para aquele que está doente, ele não precisa de alguém que vá lá carregar da ferida, porque sofrimento já ele tem. Precisa de alguém que o ajude. E esse é o nosso papel como cristãos. Aliás, é a nossa obrigação como cristãos. Que pergunta diária é que nós podemos fazer? Termina a reflexão de Hermann Stoffer. Devemos nos perguntar: que farei pela minha recuperação? Todos nós estamos em recuperação. Que atitude diária, depois desta pergunta, doses elevadas de prece e trabalho. Não é só prece, é prece
e trabalho. Não vale a pena nós escudarmos, eu não tenho tempo, eu tenho uma vida difícil, sozinho, ou com uma família que me dá muito trabalho, não tenho liberdade, etc. Todos temos esta obrigação e todos temos essa possibilidade. O caminho seguro para o fortalecimento e alegria é a amizade, sincera, leal e fraterna. São as orientações para uma boa relação de amizade. E terminamos recordando o ensinamento que o Cristo deixou a Judas. Prepara-te primeiro para que possas confiar em ti mesmo. A amizade surge da confiança, da certeza de que estás sendo útil sem exigir algo em troca. Ensinou Jesus. Nós terminamos por aqui a palestra desta noite. Não sei se há alguma questão que queira